O acaso transforma vidas e transforma também empresas. Ela é a variável oculta no modelo de negócios e hoje eu quero contar para você como uma aquisição que aconteceu em Paris transformou para sempre a história do comércio eletrônico na América Latina e no Brasil. Antes de tudo, a gente sabe o poder do acaso. O meu pai estava fazendo faculdade em Campina Grande e aí bem na hora que ele ia voltar, ele foi fazer uma festinha de despedida e quando ele foi distribuir os convites, antigamente não era WhatsApp, ele acabou conhecendo minha mãe e o resultado sou eu que estou aqui. O resultado são 36 anos de relação. E isso acontece no mundo dos negócios também. Existem coisas que acontecem que a gente não consegue controlar e acontece para o bem e para o mal. Então, por exemplo, o Google lá atrás ia ser vendido para o Yahoo, mas o Yahoo achou o preço muito caro após engajar nas conversas iniciais. A Netflix ia ser vendida para a Blockbuster, mas a Blockbuster desistiu de última hora também. Então, o acaso tem um poder gigantesco no mundo dos negócios e na vida. E um acaso que aconteceu lá na França em 2001 transformou para sempre a história do nosso mercado aqui de tecnologia. E essa história é fascinante porque ela fala de uma das empresas que eu mais admiro e que eu mais gosto, que é o Mercado Livre. Como eu estava falando, a eBay em 2001 comprou uma empresa de tecnologia que era a iBazaar por 112 milhões de dólares. E a iBazaar era um dos grandes marketplaces na Europa e a eBay estava com essa estratégia de expandir globalmente. Ela tinha acabado de comprar um player sul-coreano e agora tinha comprado esse player europeu. E tinha um detalhe na iBazaar, ela tinha uma operação no Brasil, 450 mil usuários, que naquele momento era relevante. E a eBay pensou, o que eu vou fazer com esse ativo? Mas antes da gente avançar, eu quero falar um pouco sobre o momento do comércio eletrônico naquela época. Então, imagina, a gente está falando de 2001. O comércio eletrônico ainda estava engateando. A quantidade de pessoas conectadas frequentemente à internet era menos de 5 milhões de pessoas, ou seja, era uma parcela minúscula do Brasil que estava conectada de fato à internet. Então, a gente tinha esse cenário de imensa subpenetração, pelo menos em relação ao que a gente vê hoje. Mas, por outro lado, a gente tinha um mercado extremamente competitivo. O Hernan Casar, cofundador do Mercado Livre, quando veio no meu podcast, ele contou: olha, teve várias razões pelo qual o Mercado Livre deu certo, mas uma ideia super criativa não foi a razão. E tinha 50 outros times tentando fazer a mesma coisa. Então, o mercado naquela época era extremamente competitivo, era um mercado pré-consolidação. E o Mercado Livre naquele momento não era o queridinho não, tá? Ele não era nem a grande plataforma. Eu achei uma pesquisa da IPOS, que era um instituto de pesquisa naquela época, que trazia uma pesquisa de maio de 2000. Em maio de 2000, a Derremate, que era a grande empresa sexy, legal da época, ela tinha 37% de menções espontâneas em pesquisa. O Mercado Livre tinha 3%, salvo engano. Então dá uma olhada, assim, como o Mercado Livre ainda estava um pouco distante. Então aconteceu essa aquisição, imagina que o eBay se perguntou o que eu vou fazer com esse mercado da América Latina. E aí eu achei uma reportagem bem interessante da Isto É Negócios, com o fundador e CEO da iBazaar no dia 23 de fevereiro, 2 dias depois que a aquisição foi anunciada, no qual ela pergunta sobre os planos da iBazaar para a América Latina, para o Brasil, e ele argumenta que a região continua sendo um foco. Na reportagem eles mencionam assim: iBazaar está de olho nos concorrentes cansados. Ele cita a Derremate, ele cita a Local e ele cita o Mercado Livre, ele fala algo assim. E o Mercado Livre nem aparece como uma das principais plataformas no Media Matrix, que é uma das formas que ele analisavam. Então dá pra ver que, por mais que o Mercado Livre fosse relevante, por mais que o Mercado Livre já tivesse no caminho, ele tinha levantado uma segunda rodada, ele não era claramente o ganhador. Isso não era óbvio naquele momento. Agora voltamos pro eBay. Então o eBay olhou as operações, olhou pra si e falou: cara, quer saber, esse negócio de América Latina é muita confusão. Então eu vou vender a iBazaar em troca de uma participação. E obviamente eles falaram com todos os times daquela época. E de todos os times eles escolheram o Mercado Livre. O Marcos Galperin, ele foi em Stanford. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Ele comenta: eu nem sei porque eles escolheram a gente. Eu sinto que os aspectos que devem ter feito a diferença é basicamente o time do Mercado Livre, que são pessoas também um pouco mais pé no chão, que tinham muita visão de criar um produto e uma experiência que fosse muito boa. E aí o eBay resolveu escolher o Mercado Livre sendo o player da América Latina, e essa negociação foi de gênio. A eBay ficou com 19,7% do Mercado Livre em troca do iBazaar. E essa porcentagem foi abaixo de 20%, porque se fosse acima, o Mercado Livre teria que aparecer nos balanços do eBay e o eBay não queria isso. E o Galperin também fala nesse mesmo papo que ele teria aceitado mais. Mas esse foi um dos deals mais históricos e tem algumas das razões porque foi tão incrível. O primeiro é acesso ao know-how e à tecnologia da eBay. O Hernan Casar, em outro podcast, Os Escaladores, ele fala assim: nos primeiros 18 meses a gente basicamente copiou a tecnologia da eBay. Martin Scobbari tem essa frase incrível que ele fala: no Brasil a gente consegue ler o Jornal da Manhã, porque as coisas aconteceram lá fora. E de fato, o mercado eletrônico estava evoluindo numa velocidade muito mais rápida, então o Mercado Livre teve a possibilidade de olhar o futuro
para aplicar no presente. E isso trouxe uma vantagem de know-how, de estratégia, de tecnologia que é muito grande. O segundo ponto é reputação. Tem um dos pontos que apareceu na pesquisa, eu não consegui achar a foto, que falava assim, Mercado Livre powered by eBay. Eu não consegui achar, então não sei se é verdade, se não olhar com os próprios olhos, mas isso mostra muito sobre o ganho reputacional que tem quando você se filia a uma grande marca. Para o Mercado Livre, isso era uma amostra de confiança gigantesca para os clientes, para o time, para os funcionários. Isso dava muita confiança no que eles estavam fazendo. E isso trazia outros benefícios também, né? Eles iam trimestralmente falar com a liderança do eBay para aprender. E teve outras coisas que aconteceram. Por exemplo, o eBay comprou o PayPal, salvo engano, em 2002. E aquele movimento já mostrava uma sinergia gigantesca entre comércio eletrônico e pagamentos. Em 2003, o Mercado Livre começou o Mercado Pago. Eu não vi nada que falasse dessa relação, mas eu suspeito que o fato de você estar falando com quem está à frente te ensina sobre esse tipo de coisa. Outro aspecto são curiosidades aleatórias, né? Quando eu fui pesquisar sobre o prospecto de IPO do Mercado Livre em 2007, o eBay emprestou dinheiro para ele comprar a Derremate depois. Então ele emprestou 12 milhões de dólares. São coisas que não estavam no começo da parceria, mas que vão aparecendo quando você tem alguém muito forte do seu lado. E terceiro e mais importante de todos você tirou o seu possível maior concorrente do mercado. Então o eBay assinou uma carta que se comprometia a não concorrer no Brasil pelos próximos 5 anos. O deal aconteceu em 2001. Então, você tira esse potencial maior concorrente. E isso é ainda mais importante no mercado de comércio eletrônico, de marketplace, eu vou explicar um pouco mais. Outro ponto muito importante sobre a competição é que se o Mercado Livre não comprasse, outro ia comprar, né? Então, outro ia ter acesso à tecnologia, ao know-how, estratégia, à base de clientes, e tudo isso ia dar mais força para um concorrente. Então esse é outro aspecto relevante também. Por que isso importa ainda mais no mercado de marketplaces, né? O mundo digital, e isso aqui é muito importante, ele tende a ter uma concentração gigantesca de poder. O líder de categoria tende a ter muita concentração de valor. Por quê? Porque a gente está falando de mercados que são monopolistas por natureza, por causa do efeito de rede. O efeito de rede é um efeito que, à medida que mais pessoas entram na plataforma, mais valor tem para todo mundo. O YouTube é isso. À medida que tem mais gente visualizando esse vídeo, mais valor tem para o produtor de conteúdo. Um marketplace como o Mercado Livre tem a mesma dinâmica. Quanto mais vendedores, mais valor para os compradores. Quanto mais compradores, mais valores para os vendedores. Então o produto não é a tecnologia que faz uma compra acontecer. O produto é a rede. Ou seja, quanto maior você ficar, mais poderoso é o seu produto. Então, mercados digitais, eles tendem a concentração, e essa foi uma jogada de gênio no Mercado Livre, porque isso trouxe mais base de usuários, que permitiu crescer mais e a empresa se tornar mais importante ao longo do tempo. E o Mercado Livre repetiu esse playbook de consolidação. Em 2002, ele comprou a Local, que era um dos grandes players na época, tinha 1 milhão de usuários. Em 2003, eles cresceram mais de 20% só por causa da aquisição da Local. Em 2005, eles compraram o que era a sua maior concorrente, a Derremate. Então, essa estratégia de consolidação foi muito importante para o Mercado Livre ao longo do tempo. E no fim do dia, se a eBay não tivesse comprado essa empresa francesa e se desfeito da operação Local, talvez o Mercado Livre não seria o que é hoje. Mas a vida é isso, a vida é feita de acaso, e o mundo corporativo também. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás que falava sobre a boa sorte, eu acho que tem muito esse aspecto. O Mercado Livre teve a boa sorte de estar preparado, de ser uma empresa que era saudável economicamente naquele momento para a eBay confiar neles. Então, na vida, nos negócios, sempre vai ter essa parcela relevante de sorte, de acaso, como é na vida pessoal também. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, fala o que você achou desse caso, me dá ideias para os próximos casos de negócios. Ele foi baseado num artigo que eu escrevi, vou deixar o link aqui na bio. E se inscreve no Sunday Drops. Valeu!